Dois clubes mostram interesse em Anderson Conceição. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a proposta que o Vasco fez por Ferreirinha, já que o jogador e o Grêmio não gostaram um pouco dessa situação, não. Vou trazer aqui para vocês essa informação. E vamos falar também sobre a mudança para a janela de transferências. Está rolando divergências aí. E olha, pode ser que a CBF nem tome essa decisão. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que dá uma moral como membro também, que nos ajuda a manter o Comenta Léo. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vou começar falando sobre janela de transferências. Se vocês viram que eu trouxe uma informação aqui no vídeo, até a galera do Fera do Esporte também trouxe, que a CBF estava aí agilizando para aumentar a janela de transferência até o dia 20 de abril. Só que, até hoje, a CBF ainda não protocolou essa situação. Por quê? A CBF consultou os 40 clubes, né, envolvendo Série A e Série B. Só que ainda não há uma unanimidade, porque alguns clubes estão com medo da situação da FIFA, né? Vai que a FIFA acabe dando alguma sanção ao CBF por causa disso. A CBF, por meio do Edinaldo Rodrigues, está tranquila nessa situação. Porém, por causa dessa divergência, ainda não foi protocolado pela CBF essa mudança para o dia 20 de abril. Inclusive, a CBF vem sendo bastante criticada nos bastidores porque tem demorado para definir os sorteios, principalmente o sorteio da Copa do Brasil, primeira fase, a terceira fase agora até hoje. A CBF ainda não conseguiu dar uma logística diferente. Há datas dos primeiros jogos da Série A e da Série B, que ainda não tem os jogos, só tem uma tabela base, mas ainda não tem as datas. Então há uma pressão de patrocinador, de quem tem o direito de transmissão, dos próprios clubes, com a CBF por causa dessas mudanças, né? E acaba acontecendo que a CBF atrasa muito essas situações que, para a logística de todos, fica complicado, né? Quanto mais em cima, menos tempo tem para as equipes de transmissão, os próprios patrocinadores, os organizadores terem para essa questão de poder saber aonde vai jogar, onde vai ser o jogo, quando vai ser, quando não vai ser. Então isso tem causado um mal-estar. E essa situação da mudança de janela também tem causado aí porque a CBF ainda não definiu. E os clubes temem, porque vai chegar no dia 3 de abril e vai dizer, olha, hoje a gente vai mudar para o dia 20? Não pode, até por causa de negociação. Então, ainda não há uma unanimidade, porque os clubes estão com receio, a CBF garante, mas não deu a assinatura que precisa do Edinaldo Rodrigues. Falando sobre mercado da bola, vamos começar falando do jogador que está no Vasco, né? Anderson Conceição. Lucas Rossafa trouxe a informação hoje que o Guarani demonstrou interesse no Anderson Conceição. Porém, não deve seguir, não deve, nesse momento, prosseguir a negociação com o Anderson Conceição. Outra equipe que demonstrou interesse foi o Juventude. Também, nesse momento, ainda não há um acerto. Clubes da Série A também sondaram a situação de Anderson Conceição, que é o seguinte: é o primeiro reserva do Leão. É um cara que tem muita liderança dentro do vestiário, porém não está tendo espaço. Jogou uma vez esse ano, né, contra o Bangu. A questão física pegou, acabou saindo aí antes dos 90 minutos. É um jogador que tem mercado, mas o Vasco também está de olho porque precisa, para liberar o Anderson Conceição, ter outro zagueiro no elenco, né? Então, é essa situação que está rolando. Mas se chegar uma proposta muito boa para ele, o Vasco não vai segurar o jogador e ele poderá seguir o seu caminho. O Anderson Conceição, que jogou ano passado a Série B pelo Vasco, foi uma das grandes lideranças dentro de campo, né? Liderança mesmo, era o capitão depois daquele fatídico caso em que o Nenê jogou a braçadeira de capitão no chão e aí acabou perdendo a liderança para o Anderson Conceição. É o reserva imediato do Léo. E nesse momento vem recebendo algumas sondagens. A gente já sabe aí que o Guarani procurou. O próprio Juventude também procurou o jogador, mas nesse momento ele ainda não acertou se vai sair ou não. Zé Gabriel, Edmar também são jogadores que vêm recebendo algumas sondagens de clubes, mas ainda não definiram o seu futuro. Enquanto isso, viram que ontem a gente falou sobre Ferreirinha, né? Realmente, o Vasco procurou o Ferreirinha.
O Vasco fez uma proposta de 2,2 milhões de euros. Isso dá em torno de 11,400 milhões de reais, por aí. Só que, qual foi a resposta que o Vasco obteve? Primeiro, o Grêmio não aceita esse valor. Eu já tinha dito aqui que o Grêmio queria pouco mais de 60 milhões na última vez que foi procurado pelo mercado. O Grêmio acha que o jogador tem um mercado para fora ainda na Europa. E é um jogador que, querendo ou não, 60 milhões para um jogador que na temporada passada teve 3 lesões musculares, não corresponde. Outra situação é que o jogador, ele não quis, não gostou, não quis saber da proposta em que o Vasco enviou para ele. Achou aí uma proposta que não era aquilo que ele quer para a carreira dele, ele também quer a Europa. Enfim, é o que eu sempre digo, o jogador só vem para o Vasco, o jogador só continua no Vasco se ele tiver vontade. Se for contra a vontade dele, é melhor nem vir, é o que eu acho. Mas o Vasco tentou. É uma posição carente, é uma posição que o Vasco precisa, que é a ponta esquerda, um jogador com mais qualidade, um jogador incisivo. A gente sabe que o Ferreirinha é um cara de velocidade, é um cara de habilidade, um cara que sabe finalizar. Então seria um aditivo muito bom. Mas ele não quer, o Grêmio também não quer negociar o jogador por esse valor. Vida que segue, vamos procurar outro aí. Por enquanto, até dia 3 a gente tem que contratar. Vamos ver se a CBF vai resolver logo essa situação e aumentar logo aí, protocolar esse aumento até o dia 20, para que a gente possa ter tranquilidade para ir ao mercado buscar jogadores. Hoje eu vi que surgiu alguns nomes, sei que vocês vão perguntar sobre Navarro, não consegui nenhuma confirmação sobre essa situação de Navarro no Vasco, nem nada. Soubemos hoje pelo Bruno Braz que a negociação por Campuzano está bem avançada. Havia uma dúvida aí somente de onde transferiria o jogador, se o Giresun ia liberar ou não. O jogador inclusive postou aí imagens do seu treino lá no time turco, mas segundo Bruno Braz as coisas estão andando aí, pode ser o nosso novo reforço em breve, o Campuzano. A única dúvida é o seguinte, porque ele não pode ser liberado da Argentina, já que lá ainda não há, ele está com um vínculo para o Giresunspor, mas ainda o Giresunspor não pagou o valor que devia, nem ao jogador, nem ao Boca, então não vai se opor, só faltava esse entendimento aí, provavelmente ele deve ser liberado nos próximos dias. Vamos ver, como eu digo sempre no futebol, as coisas só estão certas depois que está assinado, o jogador veste a camisa. Antes, ainda sempre há um 20, 30% aí de chance de as coisas não ocorrerem. Então, vamos esperar para ver o que é que vai rolar. Então, muito obrigado, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve. Compartilha muito com a galera aí. Deixa seu comentário, que eu ficarei muito grato em ter você junto com a gente aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima e valeu!